Meus irmãos, a paz de Cristo a todos, diretamente aqui da loja da CPAD em São Paulo. Você pode olhar aqui a loja, aqui tem uma visão da loja. Nós estamos aqui em São Paulo para a reunião de obreiros na primeira segunda do mês. E também hoje é aniversário do nosso pastor, presidente da CGADB, pastor José Wellington Júnior. E nós estamos aqui para fazer a abertura da aula 7 da EBD. Você sabe, aqui no nosso canal você tem aulas para juvenis, para adolescentes e para jovens. Compartilhe essas aulas, mande em todos os grupos de WhatsApp, mande para os alunos, para os superintendentes da sua região, mande para todo mundo. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Meu número de WhatsApp está na descrição dos vídeos e também eu vou te falar que é o 19 988268480, 19 988268480. Nós temos 2 grupos de professores do Brasil e do exterior, onde compartilhamos os assuntos da semana relacionados à EBD, onde nós compartilhamos livros e materiais em PDF, também o assunto da aula em PDF, tá certo? Então fique à vontade, nos ajude a fazer esse canal crescer para a glória de Deus. Mande para todo mundo, inscreva-se no canal, curta, dê like nas nossas aulas, deixe o seu comentário, que é muito importante, tá certo? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Nós vamos voltar aos estudos para continuar então a nossa aula 7 da EBD, mas antes disso, roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos, chegando aqui então para a aula 7 na classe de juvenis, igreja local, expressão viva da fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então hoje nós veremos que igreja é lugar de perseverança, é lugar de comunhão e é lugar de serviço. O texto da aula está em Atos 2, do 42 ao 47, vem falando há algum tempo da riqueza de Atos 2. Nós muitas vezes lemos apenas aquela primeira parte, né, de Atos, até o versículo 4, que tem o derramamento do Espírito Santo. Mas ao ler todo o capítulo e chegar aqui no versículo 42 até o 47, nós vamos ver a influência que teve toda esta igreja e esse movimento que começou ali no início de Atos 2. Tá? Bom, a igreja local é uma comunidade fundamentada em Cristo com o propósito de professar a fé em Deus, preservar a comunhão entre os membros e primar pelo ensino da palavra genuína. Portanto, é uma comunidade que se constrói a partir da centralidade de sua fé, certo? Então, a comunidade cristã nasce em torno da fé em Cristo ressuscitado. Nesse espaço se vive a mais profunda experiência de um ser humano com Deus. Cristo, ao assumir a condição humana, aproxima a humanidade da divindade, abrindo caminhos de profunda relação pessoal do ser humano com o Pai. A igreja local tem como maior desafio se constituir e se manter a partir dos valores do Evangelho, que propõe a doação total, a exemplo de Cristo, mantendo a unidade e comunhão entre os fiéis. Bom, aqui na lição, ele coloca aqui uma atividade aqui, antes que se parta para o tópico 1. E eu sugeri aqui na lição uma dinâmica, tá? Uma dinâmica. Em tempos de muita apostasia, pessoas abandonando a fé, em tempos de desigrejados, eu sugiro aqui uma dinâmica. Que você leve para a sala de aula diversas ferramentas que identifiquem profissões. Tá? Então, diversas ferramentas. Então, por exemplo, se você vai levar as ferramentas de um pedreiro, leve lá
a régua, o nível, a trena, a colher de pedreiro, não é? Se você vai levar as ferramentas de uma oficina mecânica, peça lá algumas chaves, 10, 12, 13 e tal. Enfim, peça emprestada, às vezes um irmão aí na igreja, às vezes você trabalha com alguma coisa. Ah, você faz bolo? Então leva a batedeira, leva os ingredientes do bolo, leva tudo lá para eles. E coloca sobre a mesa. Se você puder levar também, leve diferentes tipos de tijolo, bloco, areia, pedras, azulejos e tal. E coloque cada item ao lado daquilo que está relacionado ao que ele faz, né? Bom, e o que nós vamos aprender com essa dinâmica? É o seguinte: uma chave sozinha, ela não conserta um carro. Ela precisa do auxílio de uma outra chave, de um alicate, não é? Um tijolo sozinho não constrói uma casa. O grande segredo não está no tijolo, na areia, mas na união desses elementos que formam uma parede e que transformam um projeto do papel num edifício real, que é o grande objetivo desses materiais. Cada peça, cada ferramenta, cada material de construção tem o seu valor individualmente, mas é quando se unem para o propósito de consertar, de reformar, de construir, certo? É aí que eles cumprem o seu papel, não é? E ganham ainda mais em valor. Assim somos nós. Separadamente, cada um temos o nosso valor. Mas é quando nos unimos que todo o nosso potencial se revela e no final o todo se apresenta maravilhoso, que nesse caso é a igreja. Quando nos unimos à igreja, o corpo de Cristo ganha, cresce, aperfeiçoa, edifica, fortalece pela atuação do conjunto todo. E os dilemas do convívio, tão diferentes, né, com pessoas tão diferentes, não devem nos afastar uns dos outros, pelo contrário, nos unir. Assim como em obra, materiais diferentes se unem para a conclusão do edifício. Pense nisso. Entendeu a dinâmica? Então, você vai levar esses materiais e você vai mostrar para os seus alunos a importância de trabalharem juntos. Porque é quando trabalham juntos, é quando se unem, que eles cumprem o que se espera deles. Assim somos nós, cristãos. Um membro precisa estar ligado a uma igreja, a outras pessoas, porque a igreja somos nós. O templo do Espírito Santo somos nós. É a igreja, não é o indivíduo. Cristianismo não combina com egoísmo, com individualismo. É sempre com o coletivo. Faça essa dinâmica. Vai ficar legal para os seus alunos entenderem aí um pouco mais sobre o ser igreja, o estar na igreja e a importância da igreja, da comunidade local para as nossas vidas. Muito bem. Um lugar de perseverança. Para agradarmos a Deus, precisamos ter atitudes de fé. A fé produz perseverança e, uma vez vivenciada na igreja, é anunciada à humanidade. Em Hebreus 3, do 12 ao 14, o autor diz que os crentes perseverarem, para os crentes perseverarem nela até o fim. A perseverança deve ser entendida como um projeto individual e comunitário, ou seja, cada um deve permanecer na prática da palavra em seu cotidiano, assim como ajudando os irmãos a fazerem o mesmo. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, biblicamente, não há espaço para alguém viver uma fé isolada. Por quê? Porque ser igreja é, entre outros fatores,
ajudar os irmãos, consolar os irmãos, exortar os irmãos, edificar os irmãos. Isso é comunhão. Não há comunhão eu aqui na minha casa, vivendo uma fé individual. A comunhão se manifesta quando eu me relaciono com os meus outros irmãos. Não é? Gente, é muito simples. É como morar numa casa onde os filhos não se conversam, se tratam como estranhos, não sentam na mesa juntos para tomarem um café. Não é? Então, nós precisamos estar unidos uns aos outros para promovermos, não só em nós mesmos, mas também nos outros, a fé em Cristo Jesus. Então é importante, necessário, é imprescindível que vivamos em união, em comunhão. Hebreus 10:36 diz que necessitamos de perseverança. Em outras Bíblias, paciência. Necessitai de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja, para fazermos a vontade de Deus e alcançarmos então a promessa de Deus, que aqui faz referência a quando Cristo vier buscar a sua igreja. É disso que ele está falando. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então veja, nós necessitamos de perseverança. Agora, olha o que Tiago diz em Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por um motivo de grande gozo o passardes por provação, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Veja, Tiago deixa claro que o que produz perseverança é a prova da nossa fé. Prova, teste, treino. E que existe um ciclo, um tempo de testes, até que a perseverança termine seu trabalho em nós, como resultado, nos fazendo mais maduros e completos na fé. A igreja é, portanto, um lugar de perseverança, pois encontramos uns nos outros forças e incentivo para não desanimarmos, mesmo quando somos expostos aos mais duros testes da nossa fé. É um lugar onde a prova do meu irmão é combustível para eu suportar a minha. É um lugar onde a vitória do meu irmão é uma motivação para eu continuar crendo sem jamais desistir. É um lugar onde compartilhamos as dores das provas vividas, mas também testemunhamos a alegria das vitórias alcançadas. Exemplo, muitas pessoas precisam se exercitar para ter uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida, mas tentam fazer sozinhas. E no primeiro músculo que dói, desistem de tudo. Mas no ambiente da academia, tem os professores, os outros alunos, a troca de experiências. E tudo isso serve para motivar, incentivar as pessoas a serem, acima de tudo, determinadas, perseverantes. Assim, na igreja também, cada etapa vencida serve de estímulo aos nossos irmãos e a nós também. Então, igreja é um lugar de perseverança. Somente uma igreja, a visível e a invisível, perseverante na palavra de Deus, revestida do poder do Espírito Santo e unida, pode permanecer levando o evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. E todos os crentes, sem exceção, estão comissionados nisso. Então, igreja é lugar de perseverança. Eu persevero e a minha perseverança ajuda o meu irmão a perseverar. É um trabalhando pelo outro, é um ajudando o outro, é um sendo edificado pelo outro e edificando o outro. Lugar de perseverança. Um lugar de comunhão. Viver em comunhão é uma necessidade vital do ser humano.
É nas relações que ele descobre sua identidade e sentido da própria existência. Tá? O ser humano foi criado para se relacionar. Tá? A igreja local supre esta necessidade, proporcionando comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo e com os companheiros cristãos. 1 João 7, né? Mas se andarmos na luz como ele nos está, temos comunhão uns com os outros. O termo comunhão dos santos vem do vocábulo grego koinonia, que significa um compartilhamento comum ou a participação em algo. O uso do termo no Novo Testamento designa a comunhão dos verdadeiros crentes com o Senhor e uns com os outros. A comunhão surge com o novo nascimento e é, portanto, restrita àqueles que estão em Cristo. Tá? Sua paternidade espiritual comum faz deles uma irmandade. Dessa forma, a comunhão representa a unidade espiritual que liga os crentes a Jesus e uns aos outros. Esta unidade transcende os laços naturais, embora não venha abolir diferenças providenciais entre os crentes. Tá? A base para a comunhão entre todos os membros do corpo de Cristo está na sua comunhão com Deus, pelo Espírito Santo que habita na igreja. Então, não é possível ter comunhão, essa identidade espiritual, tá? Sem que em primeiro lugar se tenha comunhão com Deus. Lembra? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, está na base de todos os outros relacionamentos. Comunhão, koinonia, compartilhamento comum, participamento em algo, irmandade, família. Comunhão, portanto, representa a unidade espiritual que liga os crentes a Jesus e uns aos outros. Embora tenhamos nossas diferenças, o que é louvável e mais um fator determinante para que haja comunhão, pois se fôssemos iguais e pensássemos iguais, nem precisaríamos de comunhão. É perfeitamente viver essa comunhão, pois ela é projetada em nós pelo Espírito que derrama amor em nossos corações. Romanos 5:5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, é perfeitamente possível viver essa comunhão, porque onde há amor, não há intriga, não há contenda. Onde há amor, há um ambiente propício para promovermos a comunhão. O segredo da comunhão na igreja e da igreja está no fato que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Romanos 5:10. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então, lembra, o relacionamento com as pessoas, a base para ele não é o relacionamento com Deus. Então é perfeitamente possível termos comunhão com os irmãos, porque ao aceitar a Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. Logo, se o maior conflito foi resolvido, todos os outros se tornam administráveis pela ótica do amor divino, que aproxima as pessoas e ama, inclusive, seus inimigos. Por esse fato, só é possível ter comunhão com os homens quando se tem comunhão com Deus. Comunhão que vai além de empatia e abrange compaixão pelo irmão, colocando-se no seu lugar em momentos de tristeza ou alegria. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E eu fiz questão de colocar aqui, colocando-se no seu lugar em momentos de tristeza ou alegria, porque não é fácil torcer para quem está ganhando, não é? Não é fácil, viu? Afinal, mesmo há um orgulho em nós, há obras da carne em nós, quando alguém ganha, quando alguém supera algo que nós não superamos. Afinal,
faço uma pergunta: como nós lidamos com a vitória dos outros, com a alegria dos outros? Afinal, mesmo não conhecendo a todos fisicamente, em Cristo somos filhos do mesmo Pai. Somos em todos os cantos do mundo uma só família. A comunhão entre os membros da igreja representa a comunhão existente entre a Trindade divina. E é na igreja visível, portanto, localmente reunida, que nós e o mundo sentimos e vemos o corpo de Cristo e a comunhão dos santos. Lembra, numa aula que eu falei das minhas experiências? Eu falei de São Carlos, hoje eu vou falar de Minas. Estive em Uberlândia, na congregação ali do Buritis, e foi extraordinário como eu fui recebido. Porque, embora tendo sido a primeira vez que fui a Uberlândia, eu fui recebido como se eu fosse da cidade, da família e daquela igreja. O que é isso? Comunhão. Tá? Comunhão. Colossenses 3, versículo 12 ao 16. Eu procuro não deixar o vídeo extenso, mas existem textos na Bíblia que eu digo que são autoexplicativos. Colossenses 3 e 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Esse se alguém tiver queixa contra outro é porque onde é amor, o amor de Deus, não deve haver. Mas, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ou seja, a base para o perdão é o perdão recebido. Eu não posso negar aos outros o perdão da qual eu sou participante. Então eu perdoo não porque sou bonzinho, não porque sou legal. Eu perdoo porque fui perdoado. Quem nega perdão, nega o perdão de Deus para si mesmo, porque está negando ao outro aquilo que ele tanto necessita. Então a base para perdoar é essa. Perdoo porque fui perdoado. Não é porque eu sou bobo também, porque eu sou um idiota, não. É porque eu não merecia, mas ele me perdoou. Então quem me faz mal não merece, mas eu perdoo. E isso é graça. E sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Nos relacionamentos nós não somos perfeitos. Por isso temos que nos revestir de amor, do amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E Hebreus 12 e 14 também diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós devemos ter uma participação ativa na participação dos conflitos humanos, o quanto estiver ao nosso alcance, inclusive dentro da igreja. Então, igreja é lugar de comunhão. E não dá para ter comunhão isolado das pessoas. É próximo. Um lugar de serviço, tá? Igreja, um lugar de serviço.
Não importa o lugar em que os crentes se reúnem, num templo, num barraco, embaixo de uma árvore, não importa. A igreja local não é um edifício, são as pessoas, os membros do corpo de Cristo, participantes do Evangelho, empenhados a viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Tá? Então, igreja é gente. Igreja não é parede. Opa! Igreja é gente. Deixa eu deixar meus alunos aqui. Igreja é gente. Igreja não é parede. Não é banco. Tá? Então, é na igreja que estamos empenhados em viver em comunhão com Deus e uns com os outros, servindo uns aos outros, porque a igreja é lugar de serviço. Tá? Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de quê? Servo. O bom servo de Deus é chamado a servir ao próximo. Cada um deve usar os talentos naturais ou dons espirituais dados por Deus para servir ao Senhor e uns aos outros. O que interessa a Deus é que você siga a sua palavra com o coração pronto a servir ao próximo, por amor e gratidão a Cristo, por tudo que Ele nos fez. Então, igreja é um lugar de serviço, aonde eu sirvo a Deus e sirvo as pessoas. Isso é extremamente interessante, porque Jesus, lá em João 13, quando ele lava os pés aos discípulos, ele lava os pés aos discípulos e ele, ao terminar, diz assim: seu Senhor e Mestre, fiz isso, vocês também devem fazer. Porque assim como eu fiz, vocês precisam fazer. Então veja, servir, serviço, não é? Você sabe que o servo está ligado à palavra ministro. Tem o servo diáconos. Tem o... me foge agora a palavra aqui. Enfim. Mas tem muitas definições. Tem o escravo, né? Tem o garçom. Eu gosto dessa, que é aquele que serve a mesa. E para você servir a mesa, você não serve qualquer coisa, você serve o que as pessoas precisam e querem. E para você servir a mesa, você tem que se reclinar, se abaixar. O servo escravo é aquele que não tem vontade própria, não tem identidade própria. E tem o servo que servia nas gaiolas, que eram as antigas embarcações, que eram aqueles que eram colocados no porão das embarcações, o servo remador, né? Que ele era colocado lá. Ali ele perdia sua identidade, a família não sabe onde ele estava, se é que ele tinha família, não tinha ninguém. E ali eles remavam, muitos até morrer, não é? Eles tinham que ser firmes e constantes para fazer aquela embarcação chegar no seu destino, atravessar as tempestades. Então, servo, tá? Servo. Servir ao próximo. Esse é o maior chamado do crente. A ingratidão e o egocentrismo das pessoas não devem nos impedir de servir. Pelo contrário, só há uma forma de ensinar o valor e a necessidade de servir, inclusive aos ingratos, presunçosos e egoístas, servindo. Quem não serve, não serve. Então assim, tem gente que, eu fiz, e como esse povo é ingrato. A gente não serve para receber gratidão das pessoas. A gente serve porque esse é o nosso chamado. O mais importante, quando servimos a igreja, as pessoas, estamos imitando o nosso mestre, que veio para servir e tinha prazer em servir, deixando-nos o seu exemplo. Ele não servia para ser aceito ou ovacionado pelas pessoas, mas porque entendeu que essa era a sua missão e sua essência. Independente da resposta que as pessoas dariam a seu esforço em ajudar quem quer que fosse. Então, não se serve movido por qualquer recompensa, mas pelo prazer de servir, de ser útil,
de realizar alguma coisa. O serviço é extremamente importante, pois é a única forma de demonstrar prática e visivelmente o amor de Deus. Vale frisar também que prestar serviço, servir, vai além do que fazemos no púlpito e mesmo no templo. Há uma geração de jovens que acham que servir a Deus é serem servidos pela igreja. E é exatamente o contrário. Eu sirvo a Deus quando sirvo a igreja. E serviço vai além de tarefas expressivas, como pregar ou cantar. Aliás, nem todos são chamados para o púlpito, para dar aulas, para ministrar louvor, mas todos, absolutamente todos, são chamados para servir. A grande questão é descobrir em que área, tarefa ou função temos a habilidade e o talento para servir. Música, sonorização, teatro, coreografia, mídias sociais, que agora está muito em voga isso, né? Você chega em igrejas, tem um departamento específico para fotos, para vídeos e tal, para publicidade dos eventos da igreja. Ensino, porque não é só, tem a pessoa que prega, a pessoa que ensina, a pessoa que se adapta nas duas situações, não é? Cântico, música, de novo, música, palestras, construção, limpeza, segurança, transporte, hospitalidade, artes, política, profissões, negócios. Em que área você servirá a Deus? Como se descobre isso? De braços cruzados? Não. Servindo. Tá? Então, como descobrir em que área Deus quer me usar especificamente? Fazendo, trabalhando, servindo. Quem serve a Deus, serve ao próximo. E a recíproca é verdadeira. Quem serve ao próximo, serve a Deus. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 23. E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A irmã que limpa a igreja, está fazendo ao Senhor. Que limpa o banco, ao Senhor. O motorista que dirige para o pastor, que busca o pregador, está fazendo para o Senhor. Certo? O irmão que lava o banheiro da igreja, ao Senhor. Quem abre e fecha as portas da igreja, o primeiro a sair, primeiro a chegar, o último a sair, está fazendo ao Senhor. Está fazendo ao Senhor. Por isso que não, por favor, faça serviço aqui porque eu não posso, porque eu sou nós somos servos. Todos os títulos que viermos a alcançar e a receber se resume numa única palavra: servo. Membro, servo. Cooperador, servo. Diácono, servo. Presbítero, servo. Evangelista, servo. Ministro do Evangelho, servo. Ensinador, servo. Pastor, servo. Presidente, servo. Servo. O tesoureiro que fica lá, homenagem aos tesoureiros que ficam dentro da sala, a maior parte do tempo não conseguem assistir o culto, mas estão lá servindo a Deus no anonimato. Estão servindo a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Essa foi a aula 7 dos juvenis. Espero que seja de bênção para a sua vida. Já sabe, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, mande para todos os grupos da EBD, comente aqui na timeline aqui abaixo e vamos juntos crescendo para a glória de Deus e para a edificação do seu reino, unidos juntos. Igreja local, lugar de perseverança, comunhão e serviço. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua semana, boa aula, Deus abençoe seus alunos, seus negócios, sua família, seus sonhos, seus projetos. Até a próxima. Fique na paz. Deus abençoe.